bom dia, bom dia! Shalom, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de um exército de transfigurados no Senhor. Quem eu não vi ainda, sejam bem-vindos à nossa live de devocional. Que bom que você veio. E nessa manhã eu creio que Deus vai falar comigo e com você também, tá bom? Eu creio em nome de Jesus. Eu já quero pedir, você que chegou agora, já envia essa live para o máximo de pessoas que você conhece. Já envia esses convites, porque eu já enviei o meu, tá bom? Envia os convites para o máximo de pessoas e bora ministrar uma palavra de vida, de esperança. Sinésia, tô orando pela sua recuperação, viu? Que você saia desse hospital, que você vá para casa, que essa cirurgia, ela em nome de Jesus, ela possa aí ter uma recuperação muito rápida e que você volte para o seu dia a dia bem rápido em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos pela vida de Catinha, toma ela nas tuas mãos, cobre com teu sangue. Ó Deus, e que a cirurgia da tua filha seja um sucesso. Que o Senhor possa utilizar a mão dos médicos, mas que seja o Senhor que esteja conduzindo todas as coisas. Levantamos um clamor pela vida da tua filha, no nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de hoje, ela se encontra em 2 Timóteo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, versículo 7. E a palavra de Deus, ela diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia, e em outras versões está escrito espírito de medo. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Alguém escreve aí: Deus te deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Deus te deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. É muito poderoso isso aqui. Pai, fala conosco nessa manhã. Enche o nosso coração. Ministra vida sobre nós. Que nós não saiamos daqui assim como nós entramos, mas que nós saiamos daqui para honrar o teu nome. Senhor, que pessoas que entraram aqui nessa manhã, que estão sendo paralisadas pelo medo, roubadas pelo espírito de medo, que nessa manhã, Pai, elas possam ir para um novo nível, o nível de poder, de amor, de equilíbrio, o nível de coragem, de ousadia na tua presença, em nome de Jesus. Deus nos deu, é isso aí, que maravilha. Deus nos deu um espírito que forte. Pronto, deixa eu fixar isso aqui. Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Olha só, ontem foi feriado, mas eu trabalhei, né? Eu tive um dia um pouquinho corrido, eu fui para minha aula lá de moto, andei 2 horas na chuva. E normalmente, queridos, quando a chuva vem, todo mundo para e vai para um abrigozinho que tem lá para esperar a chuva. E eu falei, não, eu vou ficar aqui, vou fazer minha aula e pronto. E no finalzinho do dia, depois de trabalhar, eu falei assim, sabe de eu vou sentar um pouquinho ali e vou assistir um filme, né? Sentar um pouquinho e vou assistir um filme. E aí eu coloquei um filme que eu passo para alunos de mentoria, para alunos de mentoria individual. É um filme muito legal. E eu falei, não, vou assistir esse filme aqui. E aí eu coloquei o filme. O nome do filme é As Férias da Minha Vida. E enquanto eu falei assim, não, vou meio que descansar aqui meu juízo um pouco e colocar um filme, porque é uma coisa que eu não faço com tanta frequência por conta das agendas e essa coisa toda. Coloquei o filme e fui assistir o filme. E eu comecei a ver o quanto de chaves que tinha novamente no filme. Eu falo com as alunas, com o pessoal que eu acompanho, que o já sei é um lugar muito perigoso. Quando você ouve essa palavra, você diz, eu já sei. Quando você diz isso, você tapa a oportunidade de ir para um novo nível. Você fecha a porta de crescimento e de desenvolvimento, queridos. Então, assim, a maior ignorância de alguém é colocar a palavra já sei. Ah, isso aí eu já sei, isso aí eu já vi, isso aí eu já conheço. Tudo isso é maneiras, quando você diz isso no seu cérebro, fecha uma porta. Ah, já sei, pronto, fechou uma porta. Ah, já sei. Ah,
eu já vi. Já fecha uma porta ali e você não vai para um novo nível que você poderia ir. E como eu não tenho problema com já sei, né? Eu entrei em um lugar intencionalmente de melhorias constantes e de eu quero aprender. Eu sou uma eterna aprendiz. Eu aprendo com criança, eu aprendo com jovem, eu aprendo com adulto, eu aprendo com líderes, eu aprendo com o tempo, eu aprendo com a árvore, eu aprendo com os animais, eu aprendo com a palavra, eu aprendo com Deus, eu aprendo com pessoas de todos os níveis, de todos os aspectos, eu aprendo com filme, eu aprendo com jornal. Eu sou um eterno aprendiz. Em todo lugar eu estou buscando aprendizados. E esse filme eu podia dizer, já sei. Mas eu sentei lá para poder assistir. E eu comecei a perceber quantas pérolas tinha ali naquele filme. Mas uma coisa me chamou a atenção. E o que me chamou a atenção foi que aquela mulher, depois se você quiser assistir o filme, você vai assistir, tá? Aquela mulher, ela paralisou a vida dela e o bloqueio que fez com que aquela mulher ficasse paralisada era o medo. Ela já estava juntando dinheiro, ela já tinha alguns planos para colocar em prática, ela tinha um livro de possibilidades, né? Um livro de possibilidades. Ela tinha meio que um quadro da visão de futuro dela, mas o medo fazia com que aquela mulher permanecesse no mesmo lugar. E quando ela descobre que ela vai morrer, ela toma diversas decisões que ela nunca teve coragem de tomar. E eu fiquei reverberando muito a respeito dos aprendizados que eu tive ali. E eu fiquei me fazendo perguntas. O que eu não tenho feito por conta do medo? O que eu deixo para depois porque eu estou com medo de fazer? E aí eu comecei a fazer uma retrospectiva a respeito da minha vida. E eu falei, meu Deus, né? Quanto eu cresci nisso. Querido, durante muitos anos na minha vida eu fiquei paralisada pelo medo, roubada pelo medo. Durante muitos anos eu tinha planos, projetos, eu queria, mas eu não tinha coragem. Eu não tinha força para colocar aquilo para funcionar, porque eu era paralisada pelo medo. E eu quero explicar para você 3 níveis de medo hoje. A palavra de Deus, ela diz, ele não te deu espírito de medo. O espírito que ele te deu é um espírito de poder, power. Um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Deus colocou algo em você. Só que você pode não estar utilizando da forma como você deveria. E quantas pessoas, queridas, estão paralisadas pelo medo? Quantas pessoas estão aprisionadas pelo medo? Quantas pessoas têm sonhos, visões? Quantas pessoas têm grandes projetos, grandes ideias? Mas ela não vai pra porcaria de lugar nenhum. Porque o medo rouba, aprisiona, paralisa. E eu sei o que é ser paralisado pelo medo. Eu sei o que é ser roubado pelo medo. Eu sei o que é entrar ano e sair ano e não chegar em lugar nenhum. Porque você não fez nada, porque você estava com medo. Medo do que os outros vão pensar. Medo de não dar certo. Medo de encarar a situação. Medo das críticas. Medo do tempo, das possibilidades. E aí você vai construindo muros que literalmente paralisam você. E durante anos, queridos, eu sabia esse versículo, mas eu não o vivia. E eu já quero deixar uma pergunta muito poderosa. Eu já fiz em outra etapa essa pergunta aqui e ela gerou muita vida, muito poder na vida de várias pessoas. Se você só tivesse 6 meses de vida, 6 meses de vida contado, cronometrado, o que você faria da sua vida? Quais são as atitudes que você teria? Quais as coisas você deixaria de fazer e quais você começaria a fazer? Se você só tivesse 6 meses de vida, quais seriam as posturas, os posicionamentos, as decisões que você tomaria? O que você deixaria de fazer agora? Não vou fazer mais isso. E o que você começaria a fazer agora? Como seria o seu novo estilo de vida se só te restasse 6 meses?
de vida. Foi o que mostra lá. Essa pergunta, ela é muito poderosa e eu quero que você faça esse exercício. Quando a gente finalizar a live, eu quero que você sente e você faça essa pergunta pra você. Se eu tivesse só 6 meses de vida, quais são as atitudes que eu teria e quais são as atitudes que eu deixaria de ter? O que eu continuaria fazendo, o que eu tô fazendo hoje e que eu deixaria prontamente de fazer agora? Quais são os medos que eu iria enfrentar? Eu quero que você anote isso. Exatamente. Se você só tivesse 6 meses, qual seria a sua postura? Qual seria seu estilo de vida? O que você faria que você não está fazendo? E o que você deixaria de fazer agora? Que você está fazendo e está perdendo tempo, está jogando fora. Poxa, isso aqui eu não vou fazer mais porque eu estou jogando fora meu tempo. Eu quero que você faça esse exercício e que você me fale. Pastora, ó, eu faria isso e eu não faria isso. Me marca nos stories. Eu quero ver um monte de stories, pelo menos 60 stories, tá? Sabe por quê? Porque eu ouso dizer que essa é uma das perguntas mais poderosas que você vai responder na sua vida. Essa pergunta, ela tem uma revelação por trás dela, gigantesca, poderosa, maravilhosa, incrível e impactante. Essa pergunta, por trás dela, a resposta que você dá é uma revelação para sua vida. A resposta que você vai dar a essa pergunta é uma revelação para sua vida. E eu quero dizer para você que Deus não te deu um espírito de medo, mas Ele te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Existem, queridos, 3 níveis de medo. O nível de medo, que é um nível emocional apenas, que Deus permitiu que fizesse parte da nossa vida para nos guardar, nos proteger, tá? Esse nível de medo é aquele medo, emoção, tô com medo. Vi um leão ali na jaula, eu não vou encostar a mão no leão. Ele tá preso e tudo, mas eu não vou encostar a mão do leão, por quê? Porque esse nível de medo me protege. Foi um nível de medo chamado emoção medo, que o próprio Deus permitiu que fizesse parte da nossa vida para quê? Para proteção, para cuidado. Por exemplo, já teve casos de pessoas pelo mundo, que ela foi tão próximo da jaula do leão, o leão puxa a pessoa e come a pessoa toda. Já teve. Já teve vídeos mostrando uma pessoa com a cobra mais venenosa do mundo, a pessoa gravando o vídeo, e a cobra morde ela, em poucos minutos ela morre. Por quê? O medo dessa pessoa não funcionou para livrá-la de tomar decisões que eram muito perigosas para a vida dela. Esse é o primeiro nível de medo, que é o medo emoção. Tem um segundo nível de medo, que é o medo bloqueio. Esse medo aqui é um medo que paralisa, te rouba, faz com que você permaneça paralisada diante da vida. Esse nível de medo aqui é o medo que te aprisiona. Você é uma prisioneira desse medo. Esse medo, ele é desesperador, ele é paralisante. Você quer fazer algo, mas você é paralisado por esse medo. Inclusive, queridos, hoje nunca se viu uma geração com tantos medos. Nunca se existiu tantas fobias como nos nossos dias. Tem pessoas que têm medo de todos os níveis. Medo de altura, Inclusive, quem tem medo de altura normalmente tem dificuldade de crescer na vida, desenvolver, tomar novas decisões, tá? Então, tudo isso são condicionamentos emocionais que são gerados na nossa vida, com experiências que nós vivenciamos, processos significados que nós damos durante a nossa jornada de vida. E esse medo bloqueio, queridos, ele precisa ser trabalhado. Esse medo bloqueio, ele precisa ser desbloqueado. Esse medo bloqueio, ele é um muro que muitas vezes vai te separar do cumprimento do seu propósito, do seu chamado. E aí alguém fala assim, fulano, vamos, igual eu, tô fazendo com 40 anos a bendita da adição de carteira A, categoria A. Quando eu pensei, eu falei assim, ai meu Deus, eu não vou fazer isso não, tenho medo demais. Meu Deus, e aquilo aqui começou a me dar um suador, um desespero, uma angústia, eu falei, pois agora eu vou. Eu fui, aprendi, mexi, e hoje eu vou fazer a prova. Um medo que paralisa você e rouba de você fazer aquilo.
Mas como eu vivi o desbloqueio de medo aqui dentro. Passei, vivenciei o desbloqueio de medo. Então, todas as vezes que o medo, porque o desbloqueio você faz e ele tenta bater na sua porta de novo. Olá, quero voltar. Quero fazer parte da sua vida de novo. Então, você vai dizer, epa, aqui não. Então, o primeiro nível, um tipo de medo emocional. Aonde o próprio Deus permitiu que fizesse parte da nossa vida para nos proteger. Segundo nível de medo é o medo bloqueio, que te prende, que te paralisa, que te rouba de diversas oportunidades que você deveria ter na sua vida, mas você tá lá, paralisado. E o terceiro nível de medo é um medo que a palavra chama de espírito de medo. E o nome disso, queridos, se chama demônio, capeta, coisa ruim. Esse terceiro nível de medo não é uma questão mais emocional. Eu não estou lidando mais em um aspecto de emoções, de questões de subconsciente, questões que foram trabalhar, significados que eu dei, bloqueios que estão internos em mim. Não, esse é um novo nível. E esse nível aqui, queridos, é o nível no reino espiritual, que se chama demônio de medo, espírito maligno de medo. E esse aqui, ele não apenas rouba e paralisa alguém. Esse aqui, ele assombra a vida. Ele faz você morrer ali, ó, gradativamente. Pessoas, inclusive, assoladas pelo espírito de medo. Elas entram num caos tão grande que tem pessoas que não saem nem de casa. Tem pessoas que são assoladas pelo espírito de medo. Que muitas vezes na vida dela nem aconteceu nada ainda, mas ela já tá ali, ó. O diabo, esse demônio, esse espírito de medo, ele fala assim, ó, se você sair de carro, você vai fazer isso, você vai atropelar fulano, você vai morrer assim, isso vai acontecer com você. O espírito maligno de medo, ele fala o tempo inteiro. Se você corrigir seu filho, olha só, ele fala, ele não vai amar você, você vai ser a pior mãe do mundo. O espírito, ele é atuante o tempo inteiro. Então, você precisa discernir a respeito do que está acontecendo na sua vida. Porque esse discernimento vai fazer com que você trabalhe com cada um aspecto do medo. Entender qual é o tipo de medo que eu estou lidando. Porque eu não lido, queridos, com demônio do mesmo jeito que eu lido com bloqueio. Bloqueio nós precisamos desbloquear. Agora, demônio precisa de libertação. Desbloqueio emocional, eu vou fazer um desbloqueio emocional. É um trabalho emocional e está na nossa estrutura de alma, de construção ali de... Você tem algo que está te prendendo e a gente vai fazer um desbloqueio emocional. Agora, espírito maligno de medo tem que expulsar, tem que mandar embora, tem que se posicionar no reino espiritual. Então, existe um medo natural, um medo no bloqueio e um medo espiritual, que é um medo demônio. E tem pessoas, queridos, lidando com medo demônio e achando que é emocional. Tem pessoas que estão sendo assoladas pelo espírito de medo. E ela tá ali falando assim, não, eu acho que eu tenho um bloqueio de medo. Então, se a gente não discernir o que é espiritual e o que é emocional, muitas vezes a gente vai se pegar lutando batalhas com armas erradas. E quando você luta batalhas com armas erradas, normalmente você perde essa batalha. Quando você vai tirar um parafuso, você não utiliza martelo. O martelo, ele é positivo para bater um prego, você até consegue tirar o prego. Mas você não utiliza de martelo para tirar parafuso. Porque para tirar e colocar parafuso, você precisa de outra ferramenta. Então nós precisamos discernir quais são as ferramentas que nós precisamos utilizar para vencer esse lugar do medo. O medo que você vivencia é um medo emocional, é um medo de algo que aconteceu na sua infância, de algo que você viveu, ocorreu, passou, que você deu um significado e você está presa emocionalmente, é um bloqueio que paralisa você. Então eu preciso desbloquear. Agora, o medo que você está enfrentando é um medo espírito, que tem assolado a sua vida, que tem perturbado você, que tem te deixado em um nível, inclusive, de desestrutura. Queridos, esse espírito maligno de medo, esse negócio é algo muito,
muito poderoso, queridos. Muito poderoso, por quê? Porque as pessoas, elas perdem oportunidades. Elas perdem de cumprir o chamado e o propósito de Deus, por quê? Porque elas estão aprisionadas por esse espírito maligno do medo. Consegue desse medo espiritual. Nós precisamos, queridos, aprender que o medo, espiritualmente falando, você precisa expulsar. E como que eu expulso? Pelo poder do nome de Jesus. Você vai começar a falar e declarar: espírito de medo, fora da minha casa, fora da minha vida, fora dos meus filhos, fora das minhas decisões. Espírito de medo, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque esse espírito, ele vai tentar rodear você uma vida inteira. Ele vai tentar permanecer, rodear você uma vida inteira. Porque esse espírito é um dos espíritos mais utilizados por Satanás para paralisar os planos de você. Os planos que Deus tem ao seu respeito. Os projetos que Deus tem ao seu respeito. Quantas pessoas que estão aqui na live, que Deus está dizendo para você: faz isso, fala isso, se posiciona nessa área. E muitas vezes você não faz nada. Por quê? Porque o medo está paralisando você. Queridos, e o medo foi algo muito real na minha vida. Eu tive medo de dirigir. Eu tinha tanto medo, que quando eu entrava dentro do carro, eu só entrava quando eu precisava muito, muito. Quando eu não tinha mais opção, eu entrava no carro. E quando eu entrava, eu começava a suar. Eu começava a descer suor, assim, nas minhas costas. De tão nervoso, de tão desesperador que eu ficava. E o meu processo era o bloqueio de medo, junto com o espírito de medo atuante. Então eu fiz o quê? Eu desbloqueei de medo e eu comecei a dar ordem. Fora, em nome de Jesus, eu tenho espírito de coragem, de poder, de amor e de equilíbrio. É esse espírito que Deus colocou sobre mim. Queridos, você precisa entender. Jesus falou com Satanás. Satanás, ele veio e ele disse: se tu és o filho de Deus, ele fala. Você precisa entender que demônios falam. Eles falam. Tem vozes que você ouve o tempo inteiro que não são sua voz. Porque nós temos, queridos, uma voz interna. Sim, temos. Uma voz que fala conosco. Tem a voz do Espírito Santo, tem a minha voz, mas tem uma voz de Satanás. E se você não discernir essa voz de Satanás, você vai passar uma vida toda sendo paralisada pelo medo. Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas de coragem. Pastora, a senhora não sente mais medo? Sinto, só que eu vou com medo. E eu na hora digo: espírito de medo fora. Espírito de medo fora da minha casa, fora da minha vida, fora das minhas decisões. Fora, agora. Eu sou corajosa, eu sou ousada. Eu sou poderosa em Deus. Ele me deu amor, equilíbrio e power, poder. Poder de Deus. E eu vou me posicionar exatamente do jeito que ele disse que eu sou. Porque senão, queridos, você vai passar uma vida inteira com grandes planos, com grandes projetos, com um grande propósito, com talvez um quadro dos sonhos. Incrível. Mas sem fazer nada com ele. O filme que eu assisti ontem contava exatamente isso. Alguém que tinha grandes sonhos, grandes projetos, estava juntando dinheiro, mas o medo paralisou aquela mulher de tal forma que ela não fez nada durante uma vida inteira. E só com uma notícia de que você vai morrer é que ela começou a tomar decisões. Ela começou a viver uma vida que vale a pena ser vivida. E eu não acredito que você precise receber uma má notícia. Eu não acredito que você precise viver diante de uma pressão de que daqui 3 meses, 6 meses eu vou morrer para realmente tomar decisões assertivas e positivas na sua vida. Eu creio que você pode sim se posicionar a partir de hoje, a partir de agora, como alguém que tem um espírito de poder, de amor, de equilíbrio, um espírito de coragem, um espírito de ousadia, um espírito de intrepidez. Que você, a partir de hoje, comece a calar a voz de Satanás. Que a partir de hoje você comece a responder a ele: cala a boca. Não quero ouvir aquilo que você está dizendo. Que você comece a discernir, queridos,
entre a voz de Deus, entre a sua voz e a voz de Satanás. Que você comece a discernir quem é que está falando com você. Quem é que está trazendo comandos para a sua vida. Quem é que está te direcionando, te orientando. Eu lembro que na hora que eu fui fazer o processo da moto, o capeta, ele falou, você não vai aprender esse negócio não. Você não vai conseguir não aprender. Menina, você tem 40 anos, pra que você vai inventar isso? Eu falei, cala a boca, eu vou. O último evento que eu fiz aqui em Porto Seguro foi a imersão, transfiguração. E quando eu coloquei pra começar a fazer, organizar e tudo, o capeta falou pra mim, ele falou assim, quem é que vai vir pra Porto Seguro? Tu acha? Olha, você vai passar vergonha. E começou a falar. Pra quê? Pra me amedrontar. Pra quê? Pra paralisar. Pra quê? Pra me roubar. Pra quê? Pra que eu não fizesse. Querido, só que tava naquele evento, tinha duas pessoas suicidas. 2 pessoas suicidas. Pergunta pra elas se elas querem se suicidar mais. Pergunta pra elas se elas querem morrer. Pergunta pra elas. Não, elas não querem. Elas querem viver, elas querem ter uma vida segundo o plano, o projeto e o propósito de Deus. Mas se eu tivesse ouvido Satanás, queridos, se eu tivesse dado ouvidos ao espírito de medo, eu ia falar a verdade. Eu vou ficar paralisada aqui. Eu não vou fazer o que eu deveria fazer. E tem pessoas aqui hoje que Deus está te direcionando, Deus está orientando, Deus está falando com você, Deus está te conduzindo para que você cresça, para que você tome decisões, para que você se posicione, para que você dê um novo passo. Para que você dê um passo de fé. Tem pessoas aqui que Deus tá te conduzindo para dar um passo de fé. Só que você tá, meu Deus, como que vai ser quando eu der esse passo? Como que vai ser? E o Senhor tá dizendo, dê o passo e depois eu vou te mostrar como que vai ser. Queridos, a grande questão de viver por fé é porque nós precisamos acreditar sem ver. É que nós precisamos crer quando ainda nós não vimos. Entende? Deus tá te chamando para andar por fé. E andar por fé, queridos, é na contramão do medo. Eu quero te contar que o medo, ele é um tipo de fé. Só que é um tipo de fé contrária. O medo é um tipo de fé. Só que é um tipo de fé contrária. Você atrai aquilo que você tem medo. Nessa semana eu fiz o mapeamento de algumas cartas de alunos da mentoria. E eu percebi que na carta eles diziam assim, eu não quero parecer com a minha mãe, e eu acabei me parecendo com ela. Eu tinha medo de parecer com meu pai e imitar as condutas que ele tinha. E eu sou igualzinho o meu pai. Eu fiz tudo de errado que ele fez. Eles colocaram essa força do medo naquilo que eles não queriam. E eles trouxeram à existência aquilo que eles não queriam. Jó, ele diz assim, aquilo que eu temia me sucedeu. Aquilo que eu tinha medo. O que Jó estava fazendo, queridos? Ele estava criando no reino espiritual, trazendo à existência, por intermédio do medo, aquilo que ele não queria. O medo, ele é um tipo de fé, só que uma fé contrária. Uma fé naquilo que é ruim. Uma fé naquilo que é desastroso. Uma fé naquilo que eu não quero. E é exatamente isso que eu acabo gerando, construindo na minha história de vida. E nessa manhã, eu quero dizer para você que o seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele não colocou em você, nem em mim, espírito de medo, espírito de covardia. Mas Ele colocou em nós um espírito de poder, de amor, de equilíbrio, de coragem, de ousadia. E que a partir de agora, de hoje, eu sei que tem pessoas aqui que precisavam ouvir essa palavra. Precisava tomar decisões. E o medo estava te paralisando. Mas nós vamos fazer uma oração agora. E você vai declarar audivelmente na sua casa. Espírito de medo, eu expulso você da minha casa em nome de Jesus. Eu expulso você da minha vida em nome de Jesus. Eu expulso você da vida dos meus filhos em nome de Jesus. Espírito de medo, você não vai atuar dentro da minha casa, da minha vida, da minha família, nem na minha mente. Eu vou tomar as decisões que eu preciso tomar. Eu vou caminhar como eu preciso caminhar. Eu vou fazer o que Deus está dizendo para eu fazer.
Eu vou me posicionar diante da vida. Eu vou realmente cumprir o meu projeto, o meu chamado, o meu propósito. Eu não vou olhar para a vida, esperar ela passar e lá na frente olhar para trás e me arrepender do que eu não fiz. Queridos, eu quero dizer para você, no final da minha vida, eu posso até me arrepender do que eu fiz, mas do que eu não fiz eu não vou me arrepender não. Não vou. E ontem eu fiz a pergunta poderosa que eu fiz para você aqui hoje. Se eu tivesse 6 meses na minha vida só mais 6 meses, o que eu continuaria fazendo? E o que eu parava hoje de fazer? Quais são as atitudes, quais são as ações que eu tomaria se eu tivesse só 6 meses de vida? Quais são as posturas? De que maneira eu me comportaria se eu tivesse só mais 6 meses de vida? Eu perguntei isso pra mim. Se a minha vida tivesse por um fio, qual a postura eu teria? Eu quero dizer pra você, queridos, nós não sabemos quando é que nós vamos embora. Eu quero ir com 100 anos. Tô falando com o pai aqui, me organizando, mas eu não sei. Eu não sei. Você não sabe. Então, a vida que Deus te deu, faça ela realmente valer a pena. Para que você não olhe para trás, cheio de arrependimentos, por aquilo que você não fez. Que hoje, esse espírito de medo que está te paralisando, ele possa ser mandado embora da sua vida. E que ainda hoje, pessoas que em algum aspecto da sua vida têm medo, ainda hoje, presta atenção. Ainda hoje, você vai fazer aquilo que você tem medo. Ainda hoje, você vai se posicionar na área que você tem medo. Se você tinha medo de dirigir, é hoje que você vai começar a dirigir. Se você tinha medo de algum tipo de bicho, é hoje que você vai enfrentar seu medo. Se você tinha medo de sair de casa, assolada pelo espírito de pânico, o espírito de medo, é hoje que você vai sair de casa. É hoje que você volta a viver. Em nome de Jesus. Eu quero decretar hoje, queridos, uma falência nesse espírito de medo. Olha, eu quero dizer pra você que essa semana eu vou receber uma enxurrada gigantesca de testemunhos, de pessoas que tinham medo de alguma área na vida delas e que elas se posicionaram. Ela fez com medo, foi lá, enfrentou, se posicionou e entendeu que tem espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Senhor, eu tô aqui não confiando em mim mesmo, não, mas eu confio no poder que o Senhor colocou em mim. Deus em mim. Eu sou poderosa. Deus em mim gera poder. Eu sou o amor. Deus em mim gera esse amor. Espírito de equilíbrio. Eu sou corajosa. Deus em mim me dá essa coragem. Então, Senhor, a minha confiança está em Ti. E a partir de agora eu me posiciono de forma diferente. Saiba que esse espírito, ele vai passar uma vida inteira tentando bater na sua porta. Todas as vezes que você fizer um novo projeto, ele vai tentar bater. Olá, cheguei, espírito de medo tá aqui. Fora. Ninguém te chamou aqui. Não quero ouvir. Calado, silêncio. Eu me posiciono. Eu ouço a voz do Senhor. E a voz do Senhor diz pra mim, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Eu sou contigo por onde você andar. A voz do Senhor diz pra mim, eu não te dei espírito de medo, eu te dei um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. A voz do Senhor diz pra mim, não temas, eu sou contigo. Não te atemorizes, eu sou o teu Deus. Então é exatamente essa voz, Senhor, que eu quero ouvir. É essa voz que vai guiar as minhas condutas, as minhas atitudes. Eu não vou ser mais conduzida por um espírito de medo. Em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Que o Senhor possa tocar em você nessa manhã. Que você faça atividade, que você escreva e responda essa pergunta que eu te fiz. Essa pergunta, ela tem uma chave por trás, nas respostas que você vai dar. As respostas que você vai dar tem uma das maiores chaves aí da sua vida. E eu só vou contar depois que vocês me mandarem, tá bom? Então vamos lá, vamos orar. Senhor, nós oramos nessa manhã. Nós levantamos um clamor ao Senhor. E nós queremos apresentar diante de Ti cada vida que está aqui, Senhor, nessa live. Clamamos por aqueles que estão sendo paralisados pelo medo. Por aqueles que estão sendo roubados
pelo espírito de medo. E nós damos uma ordem agora. Espírito de medo, espírito de temor, espírito de covardia, fora dessa casa, fora desse lar, fora dessa família, fora dessa vida, fora em nome de Jesus. Nós declaramos agora, vai para onde o Senhor Jesus determinar. Nós declaramos libertação nessa manhã. Nós declaramos renovo nessa manhã. E agora, Pai, nós queremos declarar um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de equilíbrio, um espírito de coragem, de força, de determinação sobre o teu povo. Ó Deus, e que pessoas saiam aqui, Pai, dessa live. Senhor, nenhuma autoridade tão poderosa, tão tremenda, que eles possam, Senhor, tomar decisões nesse dia para ir para um novo nível. Para ir, ó Deus, tomar as decisões que até então eles não tinham coragem. Aqueles que têm medo do Senhor, de dirigir, de bichos. Aqueles que têm medo de sair de casa, aqueles que estão paralisados agora, em nome de Jesus. Eles possam, Senhor, ainda nesse dia, ter experiências incríveis contigo. Que eles possam colocar a confiança totalmente no Senhor. E nós declaramos nessa manhã um espírito de coragem sobre o teu povo. Um espírito de poder sobre o teu povo. Em nome de Jesus. Eu quero que você, com seus olhos fechados, você respire fundo, solta o ar, respira novamente, solta o ar. Eu quero que você visualize uma nuvem negra e nela está escrito a palavra medo. E você segura essa nuvem negra por meio de uma corda. E eu quero que você abra sua mão e que você solte essa nuvem. E que você veja que um vento muito forte, ele sopra essa nuvem para longe de você. Veja o medo indo embora, ele vai indo embora, ele vai para tão longe que você não consegue ver mais. Ele não faz parte da sua vida. E eu quero que você veja, olhe para o alto, com os olhos da sua alma. Veja o céu se abrindo na sua direção. E como uma cachoeira, uma cascata dourada, cheia de palavras de vida, de esperança. Palavras coragem, amor, equilíbrio, força, determinação, ousadia, poder. Estão sendo derramadas sobre você. E como uma cascata, ela derrama do céu. E enquanto vai caindo na sua vida, cada uma dessas palavras, elas entram na sua pele, fazendo parte do seu DNA, da sua corrente sanguínea, das suas conexões cerebrais. E você começa a sentir uma força que até então você nunca sentiu. E eu quero que você veja agora o medo que você enfrentava. Talvez seja medo de tomar uma decisão, de viajar. Talvez seja um medo que você tem enfrentado de ampliar seu negócio. Eu não sei qual é o medo que você tem enfrentado, mas eu quero que você visualize esse medo. E eu quero que você se veja com uma força sobrenatural, enfrentando o medo que você tem. E vencendo, sendo vitoriosa. Que a sua cabeça seja erguida como alguém que carrega um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Que você olhe para o céu, depois de vencer o seu medo. E que você, com a sua voz, diga ao Senhor: Deus, eu te agradeço. Porque no Senhor eu tenho vencido todos os medos. Respira e você declare com a sua boca: já é. Senhor, nós te agradecemos e declaramos vencido todos os medos que estavam sobre a vida dessas pessoas. E que verdadeiramente, Pai, decisões hoje poderosas possam, Senhor, se movimentar através de tudo aquilo que nós vivenciamos nesse lugar, no nome de Jesus. Amém e amém, amém.